Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à primeira aula, a aula 1, que nós criamos lá o banco de dados no Supabase, para vetorizar, para criar dados em vetor multi-empresa. Eu tive que fazer uma alteração aqui no meio do caminho, eu tive que colocar o Pinecone, ao invés de usar o Vector Store. Nós vamos utilizar o banco de dados do Supabase, mas ao invés de utilizar o Vector Store do Supabase, eu alterei aqui no meio do caminho para o Pinecone, porque o Supabase está dando um bug. Eu não sei se é no N8N, se é no Supabase mesmo Vector Store ou se é no N8N. Então, toda a estrutura que nós criamos na aula 1 e o banco de dados, nós vamos utilizar agora para criar toda essa estrutura aqui, ó, que é um chat de respostas com um banco de dados multi-empresa e conectado com o Vector Store aqui da Pinecone, que é um Vector Store que tem um plano gratuito muito bom, que vai dar para a gente utilizar, testar e inclusive utilizar em produção, porque ele tem uma quantidade de uso muito boa aí no gratuito. Então vamos aqui para a aula. Se você não assistiu a aula 1, tá na descrição aí, você vai precisar assistir para poder criar a estrutura de banco de dados, que nós vamos utilizar aqui do Supabase. Embora no primeiro vídeo nós preparamos tudo para utilizar com o Supabase Vector Store, aqui nós vamos aproveitar a mesma estrutura e só mudar aqui o vector por Pinecone. Então vamos aqui para a aula. Na primeira aula nós construímos essa estrutura aqui, criamos o banco de dados no Supabase, conectamos com o Vector Store Supabase para criar um banco de vetores multi-empresa. Então nós vamos alterar aqui, ao invés de usar o Supabase, nós vamos utilizar o Pinecone, que é um banco de vetores também que tem um plano gratuito muito bom, que dá para usar, dá para testar. É simples também de conectar. E nós vamos usar o Supabase somente como um banco de dados, para a gente ter esse banco de dados multi-empresa. Ao invés de usar o Supabase Vector Store, nós vamos utilizar o Pinecone. Aqui na tela inicial, pinecone.io, o endereço aí, nós vamos aqui conectar com o Google para criar uma conta. Continuar aqui. Aqui já está na tela inicial. Então, nós vamos aqui em Create Index. Colocar aqui empresa 1. Dimensão aqui. Você pode escolher aqui o modelo que você vai usar. Por exemplo, se for usar o tipo do embedding, aí ele já mostra aqui qual que é a dimensão do vetor. Então nós vamos usar esse aqui, ó, o ADA002, que ele vai ser esse modelo aqui, 1536, a dimensão dele. E aqui você pode deixar esse Cosine mesmo, não sei se é assim que pronuncia. Aqui vai ficando, pode deixar nesse mesmo. Nós vamos criar o primeiro index. Veja como é bem simples. Então nós já criamos o primeiro index aqui, com o nome de empresa 1. Então nós vamos aqui, ó, também criar outro index com o nome de empresa 2, para a gente já fazer ele multi-empresa. Aqui também a dimensão, nós vamos selecionar aqui o modelo ADA2. Aqui também vamos deixar aqui dessa mesma forma. Nós criamos dois índices aqui, que seria, no caso, duas empresas diferentes que você queira subir os dados aqui, né? Nós vamos aqui em API Key, ó. Pois nós vamos usar essa API. Agora nós vamos voltar aqui no N8N. Nós temos essa estrutura aqui para enviar os dados para o vector, né? Nós vamos usar essa mesma estrutura, aproveitar que toda a estrutura que nós já criamos. Então nós vamos abrir aqui o Supabase que nós utilizamos na outra aula. Então nós criamos aqui essas tabelas, empresa, empresa 1 e 2. Nós só vamos usar esse da empresa, porque empresa 1 e 2 era o Vector Store que nós tínhamos criado para o Supabase. Como ele não está funcionando muito bem, eu resolvi mudar aqui para o Pinecone, que também é fácil conectar, e a gente aproveita toda essa estrutura que nós já criamos aqui. Aqui, ó, eu criei dois bancos de dados como se fossem duas empresas diferentes. E aqui eu usei como se fosse o telefone da empresa.
A empresa 1, o vetor nome dela é empresa 1. A empresa 2, o vetor nome, o nome do banco de dados de vetor dela é empresa 2. E aqui eu coloquei como se fosse o telefone da empresa, caso você for conectar com WhatsApp ou outro tipo de conexão. Ou poderia ser qualquer código aqui, mas eu coloquei como se fosse um telefone. Coloquei qualquer número aqui. Então aqui, ó, nessa estrutura que nós criamos, o que está acontecendo aqui? Nós queremos subir um contexto para esse banco de dados. E nós pegamos aqui dois dados. O contexto, que é subir, nós criamos um contexto aqui de uma clínica, que seria o prompt do banco de dados, né? E aqui como se fosse o telefone ou o código para a gente localizar qual é a empresa que tem esse telefone e subir esse contexto para essa empresa. Aqui ele vai buscar no Supabase qual empresa tem esse telefone. E aqui ele tá pegando o contexto e jogando para o Supabase. Nós só vamos mudar aqui, ó, para ao invés de jogar para o Supabase, jogar lá para o Pinecone. Então eu vou desconectar isso aqui e vou desligar ele. Aí eu venho aqui em Advanced IA, vou aqui em outros nós, vou aqui em Retrievers, vou em Vector Store Retriever e aqui, ó, nesse maisinho aqui, eu vou escolher o Vector Store. Eu vou escolher o Pinecone Vector Store. E aqui eu estou usando já minha chave, mas vou criar uma outra aqui para você ver, ó, como é muito simples. Então eu vou aqui no Pinecone, copiar aqui a chave, né? E vou colar aqui. Salvei. Ele já conecta aqui. E aí eu vou conectar aqui, ó, nesse embedding. Aqui. Eu vou mudar aqui, ó, para Insert Documents, que é essa estrutura para a gente inserir documentos. By ID, que nós queremos por empresa, né? Por banco de dados de empresas diferentes. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse aqui eu posso apagar. Eu vou conectar aqui, ó. E conectar aqui. Então, veja que nós estamos utilizando a mesma estrutura que nós criamos na aula 1. Aqui nós vamos rodar uma vez só para a gente pegar aqui o dado que importa aqui. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui, ó, porque ele não vai localizar esse index, só para eu poder rodar a primeira vez e pegar o nome correto. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu criei dois índices, ó. Esse nome exato aqui, ó, empresa 1 e empresa 2. No Supabase, eu coloquei o vetor nome empresa 1 com o telefone 123. Empresa 2 com o telefone 1234. Poderia ser qualquer número. Então, o que eu vou colocar aqui de ID? Eu vou puxar aqui, ó, do Supabase. Qual empresa no Supabase tem aquele telefone que ele está filtrando? E qual o nome do vetor? Vetor 2. Eu vou puxar aqui, ó. Vetor nome, puxo aqui para o ID. E agora, quando eu clicar aqui, ele vai subir lá para esse index aqui 2, da empresa 2, todo esse contexto que nós estamos lançando aqui, ó. Vou clicar aqui para rodar, você verá. Então, o que ele fez? Ele mandou lá para o Pinecone todas essas informações aqui que nós criamos na primeira aula. Se a gente vir aqui no empresa 2, ele vai ter aqui, ó,
Show more aqui, você mostrar mais, que ele já mandou todo esse contexto aqui para esse índice, que é o índice da empresa 2. Daqui a pouco eu vou te mostrar como nós vamos utilizar isso, você vai entender melhor. Então tá aqui, se eu olhar no índice da empresa 1, não vai ter nada. Por que não vai ter nada? Não vai ter nada porque aqui nós lançamos as informações para a empresa 1. Se a informação que chegasse aqui fosse para o telefone 123, ele iria lançar todas essas informações lá pro índice da empresa 1. Por quê? Porque o telefone 123, ele vai puxar aqui qual empresa tem o telefone 123, e aí ele vai ver que o vetor nome da empresa é empresa 1. Aqui está 2 porque ele puxou a empresa que tem o telefone 1234. Quando nós criamos a estrutura, você vai talvez estar um pouco confuso, mas você vai entender melhor. Ou seja, aqui nós estamos lançando as informações no banco de vetores conforme a empresa, conforme o banco de dados do Supabase. Quer ver? Eu vou lançar aqui agora para a empresa que tem o telefone 123. Só que eu vou mudar aqui alguma coisa. Clínica fácil. Clínica fácil. 430. Então, eu vou rodar aqui como se estivesse chegando para preencher a informação da empresa que tem o telefone 123. Então, ele criou lá no banco de vetores da Pinecone, se a gente for aqui, ó. Agora a empresa 1, ele criou aqui, Clínica Fácil. Então, nós temos duas empresas aqui dentro do Pinecone. Então, nós criamos aqui, já conectamos com o Pinecone. E agora nós vamos criar formato de acessar essas informações lá no banco de dados, né? Então, para isso, nós vamos adaptar aqui. Tem um template aqui que é para a gente ganhar tempo. Tem um template que vai estar quase pronto aqui, vai ficar bem fácil a gente adaptar a essa estrutura que nós criamos aqui, ó. Vai em templates, clica aqui em IA, clica aqui em Memor, pega esse primeiro aqui, ó, Chat Memor Manager, abre ele aqui, ó, coloca use Workflow Free aqui. Você importa para sua conta aí do N8N que você tem. No caso aqui eu uso esse no Railway, que é ilimitado, né? Aqui ele está pedindo a sua chave de OpenAI, mas você pode deixar sem, que põe skip por enquanto. Então aqui nós vamos ganhar bastante tempo, ó. Nós só vamos alterar o que a gente quer aqui. Pode desconectar esse primeiro OpenAI aqui, que nós não vamos usar ele. Pode tirar ele. E aqui nós vamos colocar o acesso lá ao banco de vetores, né? Nós vamos aqui em outros nodes. Vector Store. Pinecone Vector Store. Vamos selecionar aqui a credencial, né? Que vai ser ByID também. Pode voltar aqui por enquanto. Puxa aqui para cima aqui, ó. Vector Store Retriever, né, que é o que acessa aqui o Pinecone. Puxa aqui para cima de novo. Clica aqui e puxa.
e selecione esse Question and Answer, que vai ser questões e respostas, né? Nós vamos conectar aqui, conecta aqui. Veja como é bem simples. Pode apagar essa calculadorazinha aqui. Vamos selecionar o modelo aqui. Você pode selecionar qual você queira, que é o modelo que vai processar as perguntas e respostas. Eu vou colocar aqui o Google Gemini, colocar o modelo Flash e vou conectar aqui como embedding o ADA, que foi o que a gente selecionou como modelo, né? Text Embed ADA 002. Aqui ele precisa de um ID que nós vamos puxar do banco de dados que nós criamos no Supabase. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui, mesmo para ele dar errado, para depois a gente puxar do Supabase. Então, aqui nós temos a estrutura, né? Eu vou tirar aqui esse primeiro Chat Manager aqui, para simular como se a gente fosse receber um WhatsApp, ou depende da onde você queira. Depende da onde você vai receber a informação que vai acessar aqui o chat. Clica no botão esquerdo aqui, botão direito, né? DD Node, esse trigger manual, que é o acesso manual aqui para dar um start manual aqui no fluxo. Que nós vamos colocar um text field, um edit field, né? Edit field. Aqui nós vamos colocar telefone empresa. Primeiro campo é uma string. Clica de novo aqui e vai ser a mensagem, né? Vai ser a mensagem que vai ser enviada lá para a inteligência artificial. Mensagem. Vamos conectar aqui. Vamos colocar aqui também o telefone do cliente, caso seja uma conversa por telefone. Nós vamos usar isso aqui como chave para a memória. Toda vez que for o telefone desse cliente, a gente acessar a memória do que foi conversado antes. Então, nós estamos aqui, ó. Vou clicar uma vez só para ver o que vai acontecer. Ele não está acessando a memória aqui. Vou colocar qualquer informação aqui, ó. O telefone do cliente. Vamos supor que seja 1, 2, 3, 4, 5. A mensagem seja olá. E o telefone da empresa tem que ser um que a gente tem cadastrado aqui no nosso banco de dados. Ó. Qual que é o telefone dessas empresas? Eu tenho o telefone da empresa 123 e 1234. Então, vou colocar aqui 1234. É o telefone da empresa. Aqui, nesse memor, depois nós vamos colocar o Reds aqui, mas por enquanto vamos deixar esse mesmo, que é o do próprio N8N. Ou até dá para usar esse mesmo. Aqui, ó, eu vou pegar do fluxo aqui, mapping, edit field, telefone do cliente. A memória vai ser salva com o telefone do cliente, para poder, toda vez que for
o mesmo telefone, eu acessar aqui a memória. Se eu rodar aqui agora, ó, ele parou aqui no Question and Answer, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro nós temos que fazer aqui é o seguinte. Nós vamos adicionar aqui, depois desse field, nós vamos pegar a empresa que tem o mesmo telefone. Então nós vamos aqui, Supabase, Get a Row, pegue uma linha, vamos selecionar aqui a credencial que nós criamos lá na aula 1. Nós vamos pegar a tabela empresa, aquela empresa 1 e 2 lá nós não vamos utilizar. Qual que é a condição? A condição é que o telefone da empresa seja igual ao telefone da empresa aqui que chegou no field. Então nós queremos pegar essa empresa. Vamos desconectar aqui só para pegar essa empresa. Nós pegamos essa empresa com o mesmo telefone. E o que nós queremos aqui? Ó, vetor nome. O nome do vetor dessa empresa é empresa 2. Então nós vamos conectar aqui, ó. Dar um teste novamente. Aqui, o que ele está falando? Que não tem nenhuma mensagem que chegou, não tem nenhum prompt. Então nós vamos colocar aqui, ó, define below. Nós vamos aqui no campo inicial, pegar aqui a mensagem e puxar aqui, ó. Olá. Que é a mensagem que está chegando para a inteligência artificial processar. Ela não vai processar ainda porque nós precisamos aqui, ó, no Pinecone e puxar aqui qual que é o banco de vetores que nós queremos acessar para responder essa pergunta. Vamos aqui no Edit Field, não, no Supabase, que nós pegamos a empresa que tem o mesmo telefone e ela tem o vetor nome aqui de... Puxa aqui o vetor nome para ser o ID aqui do Pinecone Index. Agora eu vou dar aqui um teste. É aqui, ó. Nós temos que arrumar aqui também. Nós vamos aqui no Edit Field e puxar aqui a mensagem também. Nós estamos inserindo na memória a mensagem do usuário, ó, mensagem user. E a da IA, estamos inserindo duas mensagens aqui. A da IA é aqui, ó. Esse question and answer e puxar aqui o texto que é a mensagem do IA. Vou clicar novamente. E aqui, vamos ver o que ele está puxando aqui. Tá. Aqui tem que ser a resposta do... Aqui tem que ser a resposta do question and answer. Aí eu puxo aqui o texto para sair aqui no output, que é a saída. Aqui, ó, ele está passando o contexto aqui. Então eu vou perguntar aqui, ó. Que seria como se eu tivesse conectado um WhatsApp aqui, por exemplo. Eu teria um gatilho aqui de webhook para receber um webhook. Aí aqui no field eu ia pegar esse texto do webhook, eu ia colocar ele aqui na mensagem. Vou colocar aqui, qual o endereço da clínica? Eu vou rodar aqui. Vamos ver qual foi a resposta aqui. Ó,
The address of Clínica Integrada Amanhecer is Avenida Pioneiros 450, Centro, Nova Esperança. O que está acontecendo aqui? Ele está processando em inglês. No caso, como nós estamos usando o Gemini, você tem que ser bem claro para ele para dar a resposta em português. Ele tem esses probleminhas aqui que, se você não deixar lá no prompt bem claro, só responde em português. Mesmo você falando em português, às vezes ele responde em inglês. Então, vou colocar aqui o do OpenAI para fazer um teste. Vamos ver se ele vai responder em inglês. Mas isso é questão só de você colocar lá o prompt para ele responder só em português. Vou selecionar aqui uma credencial minha. Vou selecionar aqui, deixar esse mesmo. Vou mandar a mesma pergunta para ele. Ele já respondeu em português. O endereço da clínica integrada Amanhecer é Avenida dos Pioneiros, Centro, Nova Esperança. Então, se você fosse conectar com o WhatsApp, aqui você conectaria a API do WhatsApp, que sai essa resposta. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a conectar lá com o DeFi e já conectar essa API de WhatsApp. Dá para você ver o vídeo lá, para ver como eu conectei e fazer a mesma conexão aqui, embora lá fale do DeFi. Tá no canal aqui esse vídeo. Então veja que nós já estamos conectando aqui, ó. Já tem toda a estrutura aqui, nós reaproveitamos essa estrutura. Tivemos aqui no meio do caminho que mudar o banco de dados, ao invés de usar o Supabase, utilizar o Pinecone, mas ele é um banco muito bom também. E assim que eles corrigirem lá o bug do Supabase, eu posso fazer um outro vídeo aqui para a gente utilizar ele também. Aqui o Redis Memory, eu utilizo o meu Redis aqui na Railway. O meu N8N, ele está aqui na Railway instalado. Na internet tem vários vídeos aí como você instala o N8N no Railway para ele ficar ilimitado. Então eu não vou gravar um vídeo sobre isso porque já tem vários vídeos aí, você pode estar assistindo. E quando você instala o N8N utilizando lá o Worker, que é aqui, ó, se você for instalar aqui, ó, vamos supor aqui, ó, N8N, quando você utiliza esse aqui, ó, que é o N8NW Workers, ele já instala um outro pacote aqui que você, para trabalhar os fluxos do N8N, já instala o banco de dados Postgres aqui e também já instala o Redis. Então, para você conectar aqui com o Redis, você vai só pegar aqui, ó. Aí se você for conectar com o Redis, você vai aqui, ó. Eu vou desligar esse aqui e vou colocar aqui, ó, Redis. Eu já tenho uma conta aqui, mas vou criar uma nova credencial. Aí nós vamos aqui, ó, Redis Password. Você vai copiar aqui. Cola. Vai na porta. Redis Port aqui. Copia também. Cola aqui. Precisa também aqui do Red Roast. Você precisa copiar aqui, ó. Redis Roast. E cola aqui. E aqui ele já conectou. Então, password, roast
E a porta? Volta aqui. Agora eu vou conectar aqui. Só que provavelmente ele não vai puxar ali o campo. Eu testo uma vez só para pegar o campo aqui. Aí deu erro aqui, ó. Aí eu vou colocar define below e pegar aqui, ó, o edit fields, o telefone do cliente, que vai ser a chave para poder salvar a memória. Ó, veja que aqui, ó, quando eu coloco o telefone da empresa 123, então veja que agora ele está multi-empresa, porque se você reparar que ó, quando eu coloco o telefone da empresa 123, aqui ó, no text field, e dá um teste, ele traz as informações aqui no Pinecone da Clínica Fácil. Ele traz as informações aqui para a inteligência artificial. Caso eu coloque 1, 2, 3, 4, ele traz as informações da Clínica Integrada Amanhecer. Ou seja, então ele está puxando o banco de dados nosso está multi-empresa. O nosso banco de dados aí depende da aplicação que você for criar. Aqui no empresa, você pode colocar o tanto de outras informações que você quiser aqui, ó, informações da empresa. Essas duas partes aqui nós não estamos utilizando. Você pode até apagar aqui, porque nós estamos utilizando só essa primeira tabela. Nós fizemos essa tabela aqui para usar com o Vector Store, mas como eu detectei um bug aqui, eu preferi utilizar o Pinecone, que é bem simples. Diga-se de passagem, você viu que é bem simples. Então nós temos toda essa estrutura aqui, com um banco de dados multi-empresa, conectado com o Supabase. Agora nós conectamos com o Pinecone e com a memória Redis. Então nós temos aqui esse questões e respostas. Na próxima aula eu vou continuar aqui, eu vou mostrar como subir arquivos em PDF aqui para o Pinecone. Teve alguns pedidos aí no canal, então na próxima aula eu vou continuar nessa estrutura aqui, só mostrar como subir arquivos PDFs lá para o Pinecone, para o Vector Store do Pinecone, e você vai utilizar essa estrutura também para subir para qualquer outro banco de vetores que você for utilizar. Veja que a estrutura que nós criamos aqui, independe do qual banco, você só adapta aqui para enviar, tanto essa estrutura como essa que nós criamos para enviar aqui para o banco de vetores, você pode adaptar outro aqui. Então ela está bem funcional, tanto é que nós precisamos alterar aí no meio do caminho e colocamos outro aqui facilmente. Então espero que você tenha gostado da aula. Confere aí, se você não está inscrito, se inscreve no canal. E obrigado aí por ficar até o final do vídeo.